Olá, paz e bem. No vídeo de hoje vamos refletir sobre um dos temas mais profundos da filosofia e da teologia cristã, né? A contingência das coisas criadas e a necessidade da existência de Deus. Esse é um tema que atravessa séculos de pensamento, desde Aristóteles até São Tomás de Aquino, e permanece relevante na verdade até hoje, sobretudo quando buscamos compreender as origens de tudo que existe. Ao final deste vídeo eu quero que você compreenda por que a existência de Deus, a existência do universo, de tudo que é criado, aponta de forma lógica e racional para a existência de um ser necessário que nos chamamos de Deus. Vamos seguir junto por essa jornada de razão e fé, tá? Para começar o vídeo, primeiro a gente tem que entender o que é contingência. Antes de falarmos de Deus, precisamos aqui deixar bem claro que algo é contingente na filosofia. Por exemplo, chamamos de contingente tudo aquilo que poderia não existir. Consciente é aquele que não é necessário, ou seja, sua existência depende de algo fora dele. Ele existe, mas poderia não existir. Mesmo o universo como um todo é composto de coisas contingentes. Galáxias, planetas, seres vivos, tudo isso é mutável, é finito e dependente de algo anterior para existir. De onde vem a existência de tudo? Algo não pode vir do nada. E se tudo é contingente, em algum momento deveria não ter existido absolutamente nada. Mas nós estamos aqui. O universo existe. Isso exige uma explicação assim profunda, sabe? Agora vamos explicar o que é um ser necessário. A resposta filosófica para essa questão é a ideia de um ser necessário. Um ser necessário é aquele que existe por si mesmo, cuja essência é o próprio ato de existir. Ele não depende de nenhuma causa externa. Ele é eterno, imutável e não pode não existir. Enquanto os seres contingentes explicam apenas parcialmente o mundo, o ser necessário seria a explicação última, o fundamento que sustenta a existência de tudo, o que é contingente. É justamente isso que os grandes filósofos e teólogos identificam com o nome de Deus. Deus, nesse sentido, não é apenas mais um ser no universo. Ele é o fundamento do ser, a realidade absoluta, sem a qual nada mais poderia existir. Agora vamos falar um pouco sobre a terceira via de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos e teólogos da história da igreja, desenvolveu 5 caminhos racionais, as chamadas 5 vias, que eu já fiz vídeo explicando, faltei desenhar aqui, né? Para demonstrar a existência de Deus. Uma dessas vias, a terceira principalmente, trata justamente da contingência e necessidade. Tomás observa que no mundo encontramos coisas que nascem e morrem, que começam e se acabam. Ele diz: se tudo fosse assim, se tudo fosse contingente, então em algum momento do passado nada teria existido. Mas se em algum momento não existia nada, então não poderia ter começado a existir, porque o nada absoluto não tem poder de produzir alguma coisa ou algo. Portanto, é necessário admitir que existia algo que seja necessário por si mesmo, que sempre existiu e que dê origem a todos os outros seres. Esse ser necessário é aquilo que todos chamam de Deus. Essa via não se baseia em sentimentos ou experiências místicas, mas em uma análise racional da existência e da lógica da realidade. É razão pura guiando o pensamento até a ideia de Deus. Agora vamos falar uma resposta teológica de Deus como ser necessário. Aqui não vai ser puro racional, tá? Vai ser um pouquinho de fé. Agora entrando na teologia cristã, né, vemos que a revelação confirma aquilo que a razão já nos indicava. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele responde: eu sou aquele que sou. Essa resposta ela não é apenas poética, é profundamente metafísica. Deus está dizendo que ele é o próprio ser, a própria existência na teologia tomista. Ele é a própria existência. Na teologia tomista, isso é desenvolvido com o conceito de atos puros, que Deus é o ato puro, sem nenhuma potência se realizada. Ele é plenamente aquilo que é, sem mudança, sem tempo, sem limites. Isso quer dizer que Deus não apenas tem existência, mas Deus é a própria existência em si mesmo. Enquanto nós recebemos o ser, Deus é o ser. Isso torna não apenas necessário, mas absolutamente simples, eterno e perfeito. Agora vamos falar de implicações para a fé católica, tá? Compreender Deus como ser necessário tem implicações profundas para a fé católica. Primeiro, significa que Deus não está em competição com o universo. Ele não é mais uma coisa dentro da realidade. Ele é o fundamento de toda a realidade.
Segundo, nos mostra que a fé e a razão não estão em conflito, muito pelo contrário. A razão, quando bem usada, aponta para a existência de Deus. Por fim, entender Deus como necessário também nos leva a uma dimensão de humildade e gratidão. Tudo que existe, inclusive nós, é dom. Nada é por si mesmo, tudo é sustentado pelo amor e pela vontade de ser, que é puro dom, pura existência, pura bondade. Vamos aqui a respostas a objeções comuns, dos ateus. É comum alguém perguntar, mas se tudo precisa de uma causa, ou seja, tudo é contingente, quem criou Deus? Essa pergunta só faz sentido se estivermos falando de seres contingentes, como eu já falei. Mas como vimos que Deus não é contingente, ele é um ser necessário, ele não tem um começo nem fim. Perguntar quem criou Deus é como perguntar qual é o lado quadrado de um círculo. A pergunta em si está mal formulada. Outra objeção bem comum é: isso tudo é filosofia medieval, Ainda faz sentido hoje? Sim, faz. Muitos pensadores contemporâneos, como o Robert Spitz, Edward Fraser e até físicos e cosmólogos, eu tenho sempre dificuldade com essa palavra, reconhecem que o universo exige um fundamento. A física pode descrever o funcionamento das coisas, mas não pode explicar por que existe algo ao invés de nada. E essa pergunta, por que existe algo, continua sendo o ponto de partida para qualquer filosofia séria. Diante de tudo isso, de todas essas coisas que eu falei, o que podemos concluir? A existência do universo, de tudo que é mutável, temporário e infinito, nos aponta para algo que não muda, que é eterno, que é necessário. A razão filosófica nos leva até o limiar do mistério de Deus. A fé cristã nos convida a ir além, a encontrar nesse Deus não apenas um princípio impessoal, mas um Pai amoroso que se revelou em Jesus Cristo. Que essa reflexão nos ajude a reconhecer com mais profundidade a presença de Deus em nossa vida. Não como um ser distante, mas como fundamento íntimo de tudo que vivemos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe nos comentários a sua dúvida ou experiência sobre esse tema. E eu farei de tudo para responder, ou nos comentários ou com outro vídeo. Paz e bem, até a próxima.